Olá, alunos do quarto ano. Eu sou a professora Miriam Freitas e hoje nós vamos ter uma aula de ciências. Vamos retomar as nossas aulas na TV. Olha que coisa legal, tá certo? Então vamos retomar com o assunto, ó, água, estados físicos, mudança de estado físico. Então tem escolas que já estudaram esse assunto, outras não. Então a gente vai fazer uma revisão geral desse assunto para quem já estudou ou não já ficar preparado com esse assunto, certinho? Nossa primeira aula na TV. Vamos lá? Para iniciar, como sempre, separa o material. Pega logo aí, pede para a mãe, para o pai, para o irmão, pegar esse materialzinho para vocês. O livro didático de ciências do quarto ano. A professora não tem esse livro. Então, gente, se não tem, você vai pegar caderno, lápis e borracha. Porque no finalzinho da aula a gente vai responder uma atividade do livro. Então, se você tem, pega. Se não, pega um celular da mãe ou do pai para tirar uma foto. Aí depois você copia no caderno a pergunta e a resposta, tá bom? Geralmente o professor já deve ter passado essa atividade, se você fez. Se não fez, vamos fazer e se fez a gente vai corrigir, tá bom? Deixa esse materialzinho aí do lado que a gente vai já utilizar. Para a gente iniciar, para os professores, ó, vamos ver quais as habilidades que nós vamos trabalhar hoje. Vamos trabalhar duas habilidades, a 8 e a 9 do currículo de ciências. A 8 diz o seguinte, ó, caracterizar os diferentes estados físicos da água, reconhecendo-os em situações cotidianas. Além disso, vamos estudar também a habilidade 9, que diz o seguinte, investigar as variáveis que determinam as mudanças reversíveis e irreversíveis em situações cotidianas. Por exemplo, as mudanças de estado físico da água, do preparo de uma refeição, entre outros. Então, isso é o que a gente vai tentar estudar na nossa aula de hoje, certinho? Então, para a gente iniciar a nossa aula, eu quero que vocês observem essa imagem. O que é que vocês estão observando aí? O que é que vocês veem? A gente está vendo o quê? Ó, tem uma água aqui, pode ser um mar, um oceano. Aqui atrás nós temos umas montanhas de gelo, né, que são os icebergs, e temos o céu bem azulzinho. Então, dessa imagem aí, você sabe diferenciar quais são os estados da matéria, os estados físicos que eu tenho nessa imagem? Você já estudou, já sabe o que é estado físico? Então, olha aí e vê se você consegue diferenciar onde eu tenho um determinado estado físico. Quais são os estados físicos que a gente tem nessa imagem? A gente vai ver que a gente tem os 3 estados físicos da matéria, que a gente vai já estudar, que é o líquido, que é a água desse oceano, o sólido, que é o gelo que está formando essas montanhas aqui, e temos o gasoso, que é o ar que está em volta de toda essa imagem, certo? Você sabe que a água do mar, presente nessa imagem, pode se transformar em gelo? Você sabia disso? Que essa água pode ficar dessa forma? Então é isso que nós vamos estudar e compreender na aula de hoje. Vamos lá? Estados físicos da matéria. Antes da gente estudar propriamente dito os 3 estados físicos, a gente tem que compreender o que é matéria. Tudo que existe e ocupa espaço é feito de matéria. Então, tudo que a gente consegue ver, sentir, tocar é matéria. É um objeto, é uma coisa e ela vai apresentar um estado físico. O corpo dos seres vivos e os elementos também não vivos, como o ar, a água, o solo e os objetos, são formados por matéria. É uma coisa que forma tudo, tá certo? Então, seres vivos como as plantas e os animais e seres não vivos como os objetos, tudo é formado por matéria. E a matéria, ela vai apresentar os seus estados físicos, que são em 3 formas. Temos a matéria, pode ser sólida, líquida ou gasosa. Esses são os 3 estados físicos em que a matéria é encontrada na natureza. Então, na natureza, a gente pode encontrar a matéria tanto no sólido, como no líquido, como no gasoso. Por exemplo, a água. A água é um tipo de matéria e na natureza a gente consegue encontrar água no estado sólido, em forma de gelo, em regiões bem frias do nosso planeta, a água ela fica sólida.
Mas a água também ela é encontrada na natureza no estado líquido, que é o mais comum, né? Ser encontrada no estado líquido. E ela também é encontrada no estado gasoso, na forma de vapor de água, que é a umidade do ar. Então, quando a gente está no BR-Robró, o ar não fica seco, é porque no ar tem pouca água, pouco vapor de água. Por isso que a gente diz que o ar fica mais seco. Então, a água ela é encontrada nesses 3 estados físicos naturalmente. Agora vamos conhecer um pouquinho de cada um desses estados físicos, compreender um pouco sobre eles. O estado sólido. A água no estado sólido pode ser observada, por exemplo, nos polos, nos picos de montanhas e nos icebergs, que é aquela imagem que a gente viu lá no comecinho da aula. Então, nessas regiões, qual é a característica? Polos, pico de montanha, no iceberg. São regiões frias, são locais gelados. Se está muito frio, se está muito gelado, a água ela vai ficar no estado sólido. Nesse caso, as moléculas de água estão bem próximas umas das outras e a substância adquire uma forma e um volume definido. Então, quando a água está no estado sólido, ela vai ter uma forma definida. Por exemplo, aqueles cubinhos de gelo ali, qual é a forma? A forma de um cubo, né? Ela tem todos os ladinhos quadradinhos. Então, ela tem uma forma definida. E observem ali, ó, cada bolinha daquela imagem é uma molécula que vai formar a matéria que a gente viu lá no começo da aula. Então, ali, ó, toda a matéria dela está organizadinha, uma do ladinho da outra, sem espaço, sem grandes espaços. Então, ela vai estar o quê? Com um volume, um tamanho definido. Eu consigo medir aquele tamanho daquele cubo, porque ele está no estado sólido. E essas são as características do estado sólido, certinho? Vamos para a próxima. Estado líquido. A água no estado líquido é encontrada nos rios, lagos, mares, oceanos e nos lençóis de água subterrânea. Então, a água líquida é a forma mais comum que a gente encontra a água, geralmente em todo o planeta e nesses locais. A água no estado líquido, ela apresenta as moléculas que formam a matéria dela mais afastadas, diferente do estado sólido. Olhem lá como estão as bolinhas ali embaixo, ó. Elas estão o quê? Mais separadas. Então, isso vai interferir em quê? Na forma da água. A água no estado líquido, ela não tem uma forma definida. Ela vai ter a forma de onde ela está. A água que está ali naquele copo vai ter o formato do copo. Se eu botar essa mesma água numa jarra, vai ter o formato da jarra. Se eu derramar, ela vai ficar toda espalhada. Então, vejam como a forma que ela vai estar vai depender do recipiente que ela se encontra. Isso porque ela tem moléculas mais afastadas, mais livres. Isso permite que ela seja mais flexível, certinho? E temos também a água no estado gasoso. A água no estado gasoso, ela pode ser observada na atmosfera, no ar que nós respiramos. Então, a gente não consegue enxergar ela bem. A gente vai conseguir enxergar a água quando ela está o quê? Evaporando, quando eu boto a água para ferver. Então, a gente não vê uma fumacinha subindo. Aquela fumacinha ali é o quê? É o vapor de água subindo para a atmosfera, para o ar. Nesse caso, verificamos que as moléculas da água, quando ela está nesse estado gasoso, que elas ficam bem afastadas. Olhe lá na imagem de baixo, uma bolinha bem longe da outra. Então, elas estão bem afastadas. Dessa forma, ela não possui nem forma, nem volume definido. Eu não consigo armazenar ela em um recipiente, por exemplo, tá bom? Então, ela não vai ter nenhuma forma e nenhum tamanho que eu consiga medir. Não tem como eu medir a atmosfera, não tem como eu medir o ar que a gente está respirando, né? Então, essa é a característica do estado gasoso. Compreendido? Ótimo. Mudança dos estados físicos. Além da gente estudar hoje, a gente não está estudando 2 habilidades, além de ver os estados físicos, a gente vai ver que esses estados físicos, eles podem mudar entre si. Vamos ver aqui, ó. A matéria pode mudar de um estado físico para o outro. Um dos fatos que
provocam a mudança de estado físico é o aumento ou a diminuição da temperatura. Como a gente pode observar naqueles dois GIFs. Ali em cima eu tenho um copo com pedras de gelo e essas pedras de gelo estão acontecendo o que com elas? Observem aí, ó, o que está acontecendo com elas. Elas estão o quê? Derretendo muito bem. Se elas estão derretendo, observe, antes elas estavam no estado de gelo. O gelo é o quê? Sólido. E agora elas vão ficando em que estado? No estado líquido. Isso acontece por quê, professora? Porque eu estou tendo um aumento da temperatura. A temperatura, quando eu boto o gelo lá no congelador, é bem fria. Se eu tiro esse gelo, boto num copo em cima da bancada de casa, vai estar na mesma temperatura do congelador? Não. Então está mais quente. Então o gelo ele vai esquentando e vai o quê? Derretendo. Sai do estado sólido para o estado líquido. Vejam como teve essa mudança de estado da matéria. Outro exemplo é o que eu tenho aqui na imagenzinha de baixo, no GIF. Eu tenho uma calçada com uma poça d'água. Com o tempo vai acontecendo o quê? Ó, observe, deixa ele iniciar. Vai o quê? A água vai sumindo. Ó, tem a água lá na calçada. Com o tempo ela vai o quê? Sumindo. Vocês acham que essa água sumiu? Não, ela o que? Ela se transformou. Eu tinha água no estado líquido na calçada, com o aumento da temperatura ocorreu o quê? Ela evaporou, ela se transformou no estado gasoso, certinho? Ótimo, vamos para a próxima. Os líquidos, quando são congelados, passam para o estado sólido. Então, quando eu tenho um líquido, eu pego uma água e boto no congelador da geladeira, ele vai ser o quê? Congelada, aquela água vai ser congelada. Ela não estava líquida quando eu botei? Depois de um tempo ela vai ficar o quê? Sólida, ela vai congelar, vai mudar o estado físico dela. Essa mudança é provocada pela diminuição da temperatura. Peguei minha forminha de gelo, botei lá na torneira, enchi ela de água. A temperatura ali é a temperatura do meu ambiente. Geralmente aqui em Teresina é 30 graus, né? Que é a nossa temperatura normal. Quando eu boto no congelador, o que é que vai estar lá no congelador? Vai estar alta ou vai estar baixa a temperatura? Vai estar baixa, vai estar geladinho. Então, tem o que? Uma diminuição da temperatura. A água no estado líquido que eu peguei lá da torneira, botei no congelador, teve uma diminuição da temperatura, então o que aconteceu com ela? Ela mudou de estado físico, ela virou sólido, ela virou gelo. Viu como tem essa transformação no nosso dia a dia? Certinho? Vamos para a próxima. A água congelada, sólida, quando recebe calor, pode derreter e voltar para o seu estado normal. Então, vejam, peguei a água lá da torneira, enchi minha forminha de gelo, coloquei no congelador. Espero um tempo, 1, 2 horas. Se eu for tirar essa forma de gelo, o que é que vai ter acontecido com a água? O que vai ter acontecido com a água? A água que estava líquida virou sólido. Tirei esse gelo do congelador, deixei em cima da mesa da cozinha. Com o tempo, o que é que vai acontecer com esse gelo? Que nem a gente está vendo aí na imagem, ó. Vai derreter. Por que que vai derreter? Porque a temperatura do congelador é baixa, é fria. A temperatura do nosso ambiente aqui é alta, é calor. Então, o gelo, quando eu boto ele em uma temperatura alta, vai o quê? Ele vai derreter, ele vai voltar para o estado líquido, certinho? Nem está mostrando aí na imagem. A água também pode evaporar e isto é, pode se transformar em vapor. Isso significa que ela passa para o estado gasoso e a gente tem isso no nosso dia a dia. O vapor de água ele é invisível, a gente não consegue ver, mas está presente no ar que respiramos. Como eu falei lá no iniciozinho da aula, a gente tem um período que está com a umidade do ar alta e tem um período do ano que a gente está com a umidade do ar baixa, tem pouca água no ar.
Então o ar fica seco, fica ruim para a gente respirar. E isso a gente vê no nosso dia a dia. Quando eu pego uma panela cheia de água e boto ela para ferver, se eu deixar ela fervendo lá muito, muito tempo, o que é que vai acontecer? A água ela vai evaporar. Do estado líquido, com o aumento da temperatura, vai ocorrer o quê? A evaporação da água. A água do estado líquido vai para o estado gasoso. Isso também é percebido quando a gente bota uma roupa para secar. Lavamos a roupa está molhadinha, a gente estende lá no varal. Com o tempo, o que acontece com a roupa? A roupa fica seca, né? É o que nem está mostrando ali, ó. A blusazinha está cinza escuro e vai ficando cinza mais claro, ou seja, ela está perdendo água. É a transformação que tem naturalmente do estado líquido para o estado gasoso da água. Então, isso a gente observa no nosso dia a dia também. Mudanças de estados físicos. Aqui é um quadro que explica melhor essas mudanças que eu estou falando para vocês. A gente tem podemos ter a água ou a matéria em geral no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. A água no estado sólido, ela tem uma forma definida. A água no estado líquido, ela não tem uma forma definida, vai ser o formato do recipiente que ela está. E no estado gasoso, forma indefinida, a gente não consegue medir, não consegue dar um tamanho para ela. Se eu tenho uma água no estado sólido e eu vou aumentando a temperatura, o que é que acontece? Eu vou transformar o sólido em líquido. Se eu tenho água no líquido e aumento a temperatura, eu vou ter a água no estado gasoso. Então, essas mudanças eu vou ter se eu aumentar a temperatura. Estou lá no estado gasoso, estou com vapor de água. Se eu diminuo a temperatura um pouquinho desse vapor, o que é que vai acontecer? A água ela vai virar líquido novamente. Por exemplo, coloquei a panela cheia de água para ferver. A água está lá evaporando, está borbulhando. Se eu colocar uma tampa em cima dessa panela, com o tempo a gente não nota que fica várias gotinhas de água nessa tampa, o que é que aconteceu? A água que estava fervendo ali perto do fogo estava numa temperatura alta. Ela evaporou e bateu na tampa. A tampa está fria porque ela está longe do fogo. Então, tive o quê? Diminuição da temperatura. O que era vapor de água bateu na tampa, é frio, virou o quê? Líquido. Por isso que formam aquelas gotinhas quando a gente tampa uma panela quente, com água quente, por exemplo. Se eu pego essa água líquida e diminuo mais ainda a temperatura, boto ela no congelador da geladeira, o que é que acontece? Ela vira sólida, ela vira gelo. Então, vejo que essas transformações ocorrem diariamente na nossa rotina em casa. Aqui tem os nomes das transformações, mas a gente não precisa saber nesse momento. O que a gente precisa saber é que a água, ela pode mudar de estado físico de acordo com o aumento ou a diminuição da temperatura. Ela pode ir e ela pode voltar. Dessa forma, eu tenho uma reação de uma forma reversível. Talvez você já tenha estudado esses tipos de reações. Quando é reversível, é que ela pode ir para um estado e voltar para um estado sem prejudicar. Ou seja, eu tenho gelo. Se eu derreter esse gelo, ele vira água. Eu mudei, eu transformei essa água do gelo em outra água? Não, é a mesma água, o mesmo tipo, não muda. E essa água, se eu diminuir a temperatura e ela voltar para o estado de sólido, virando gelo, ela muda? Não, ela continua sendo água. O que vai mudar é o estado físico dela. Compreendido? Ótimo. Então, agora nós vamos praticar. Eu não pedi um materialzinho lá no início da aula, livro, caderno, lápis de borracha e um celular para tirar foto? É agora que nós vamos utilizar. Quem tem o livro, vai abrir o livro na página 146. Professora, não tem um livro. Tira uma foto, depois copia a atividade, as respostas da atividade no caderno. Tá bom? Combinado dessa forma? Vamos lá. Se já respondeu essa atividade, vamos fazer uma correção, uma revisão. Se não respondeu, acompanha aí, gente, para vocês responderem, ficarem com a atividade respondida de uma forma correta, que assim que seu professor passar essa atividade, você fala, professora, já tenho feita, já fiz com a professora Miriam na TV, tá bom?
Na página 146, a segunda questão diz o seguinte, ó. A foto mostra um metal chamado mercúrio. Aí tem aquela imagem ali no livro de vocês, uma colher com um líquido prateado derramando. Em que estado físico se encontra o mercúrio nessa imagem? Olhem aí, gente, observe como é que ele está. Vejam aí, quais são os estados físicos que a gente estudou primeiramente. A gente estudou 3, né? Sólido, líquido e gasoso. O sólido tem uma forma definida, ele é rígido, ele é duro. O líquido tem a forma de acordo com o recipiente que ele está. É algo mais flexível, mais maleável. E o gasoso a gente não consegue dar nenhuma forma e nem o tamanho dele. E ele é super flexível, tá bom? Então, vejam aí, o que é que vocês acham que o mercúrio está em qual estado físico? No sólido, no líquido ou no gasoso? Observem aí. Conseguiram responder? O mercúrio, ele está no estado líquido. Então, marquem um xizinho aí, ó, no estado líquido. De acordo com a característica que eu vejo ali, ó, ele está derramando, ele está escorrendo. É a mesma coisa quando eu pego um copo cheio de água, ó, e derramo. A água nesse estado natural é o quê? Líquido. Então, é a mesma coisa aqui. Então, segunda questão, letra A, você vai marcar um X em estado líquido. Certo? Respondido, corrigido. Tira uma foto quem não tem um livro em casa, tá bom? Tirou uma fotinha da resposta. Vamos para a próxima questão. Na mesma página, ainda na segunda questão, tem a letra B. A letra B diz o seguinte, ó. Escreva uma característica desse estado. A gente acabou de responder que o mercúrio está em que estado? Líquido. O líquido, a matéria, quando está no estado líquido, tem que característica, gente? Hein? Ela vai ter uma forma definida e rígida, dura? Não, essa é a característica do estado sólido. Vamos ver aqui a característica que eu coloquei para vocês copiarem. A matéria no estado líquido não tem forma, tomando a forma do recipiente. Então, o líquido ele não tem forma, ele vai ter a forma onde ele está. Se ele está no copo, ele tem o formato do copo. Se ele está numa jarra, ele tem o formato de uma jarra. Se ele está numa xícara, ele vai ter o formato de uma xícara. Então, vejo que o líquido ele vai moldar a sua forma de acordo com o recipiente que ele está. É mole e não derrete. Quem derrete é o estado sólido. Certinho? Ótimo. Então, copia aí essa resposta. Vou dar 30 segundinhos para vocês copiarem. Se não tiver como copiar, tira uma foto para depois copiar no caderno, tá bom? 30 minutinhos para vocês copiarem. Vamos lá? Deu tempo de copiar, deu tempo de tirar uma foto, se foi preciso tirar uma foto. Então, vamos para a próxima questão ainda do livro. Na mesma página 146, nós temos a terceira questão, que diz o seguinte, ó. Observe as fotos a seguir. Qual dos dois pneus precisa de maior volume de ar para ficar cheio? Justifique sua resposta. Aí tem essa imagem aí no livro de vocês. Tem um pneu grande, que é um pneu de carro, e tem um pneu pequeno, que é um pneu de bicicleta, pneu A e B. Qual desses vocês acham que precisa de mais ar para ficar cheio? Qual desses você acha que leva mais tempo para você encher? Observe aí, o que vocês acham? É o pneu A ou é o pneu B? O que vocês acham? Pelo tamanho, dá para a gente já ter uma noção, né? Pelo tamanho, a gente vai ver o que precisa de mais volume de ar é qual, gente? O pneu A, né? Porque ele é maior. Se ele é maior, eu preciso de mais ar para encher esse pneu. E o ar que eu vou encher esse pneu está em qual estado, hein, gente? Líquido, sólido ou gasoso? Qual é o estado físico desse ar que eu vou encher esse pneu? É no estado gasoso, muito bem. Vocês estão aprendendo. Então, vamos ver aqui a resposta dessa questão.
O pneu A é o que eu preciso de maior volume para encher, porque ele é maior, pois ele é maior que o pneu B, logo precisa de maior volume de ar no seu interior para ficar cheio, certinho? Então, se você colocou a resposta que é o pneu A, que precisa de mais volume de ar para ficar cheio, você acertou. Professor, ainda não fiz? Copia ou tira uma foto dessa tela para você copiar depois no caderno, tá bom? Também vou dar 30 segundinhos para vocês responderem isso aí no caderno de vocês. Vamos lá, podemos retomar. Tirou uma foto, copiou, conferiu se está corretinho. Vamos para a próxima questão. Página 148 agora. Na página 148, a primeira questão diz o seguinte: observe o que esta pessoa está fazendo com o suco de uva e responda a questão. Letra A. Em que estado físico está o suco que está sendo despejado dessa forma? Aí tem essa imagem aí, ó. A pessoa tem uma forminha de gelo e está despejando esse suco de uva. Esse suco de uva nessa imagem está no sólido, líquido ou gasoso, gente? Se ele está sendo despejado, ele está adquirindo essa forma da forminha de gelo e tem outra forma na jarra, essas características é de qual estado? Do estado líquido. Então, marque um xizinho aí, ó, em estado líquido. Certinho? Muito fácil essa. A letra B dessa mesma questão diz o seguinte, ó, depois de encher a forma com o suco, ela vai ser colocada no congelador. O que vai acontecer com o suco depois de passar algumas horas no congelador? Se eu pego a água no estado líquido e boto no congelador, espero umas horas, o que é que acontece com essa água, gente? O que foi que a gente viu na aula de hoje? A gente viu que essa água, ela vai o quê? Congelar. Ela vai mudar do estado líquido para o estado sólido. Por quê? Porque teve uma diminuição da temperatura. No ambiente, eu tenho uma temperatura. Lá no congelador é bem mais frio, né? Então, diminua a temperatura. Então, o suco provavelmente estará congelado, certinho? Então, com o tempo, o suco vai congelar. Letra C. Que tipo de mudança de estado físico vai ocorrer? Por quê? Vamos ver aqui a resposta. Vai ocorrer o congelamento, pois o suco irá passar do estado líquido para o estado sólido. Certinho? Respondido? Tira uma foto aí para copiar a resposta, se você não tem. E vamos para a próxima. Segunda, você já viu chuva de granizo? Observe a foto abaixo e depois responda. Letra A. Qual é o estado da água que forma o granizo? Essa imagem aí está em que estado? Sólido, líquido ou gasoso? Está no estado sólido. Marque um X em sólido. Letra B. O que vai acontecer com o granizo depois de um tempo? Se eu deixo um gelo no ambiente, com o tempo ele vai o quê? Derreter. Então, o granizo vai derreter, passando do estado sólido para o estado líquido. Tira uma fotinha, respondido, ótimo. Por que isso ocorre? Porque eu tive um aumento da temperatura. O granizo ele vai passar do estado sólido para o líquido porque o ambiente é mais quente. Então, tira uma fotinha, respondido. Vamos ver o que a gente aprendeu na aula de hoje. Aprendemos os estados físicos da matéria e vimos que a matéria ela pode ter a mudança do estado físico. Sólido, líquido e gasoso. Certinho? Então, gente, a aula de hoje é isso. Espero que tenham gostado e aprendido e até a próxima. Tchau!